Bem-vindos, bem-vindos à live 17, Como Identificar um AVC. Você está sim no canal do Grupo Estuda Mais Brasil, só que você está vendo uma cara diferente hoje. Hoje, infelizmente, o Lucas não pode se fazer presente e eu vou tentar substituí-lo à altura, tá? Então, entra aqui nos comentários, a galera tá entrando, já coloca se você é aluno ou não, já diz pra mim da cidade que você é, que aqui a gente já vai iniciar a live com o nosso socorrista Jones da Rocha, ok? Nós temos alguns recados iniciais, tá? Que é, primeiro de tudo, se inscreva no canal do YouTube se você quer receber conteúdos de urgência e emergência. E o principal, tudo sobre como se tornar socorrista. Então, se você tem o desejo de se tornar socorrista, esse é o canal certo para você, ok? Nós temos hoje também o material exclusivo, ele também terá senha, né? Deixa eu até puxar aqui o material para vocês verem a coisa linda que tá esse material. Então, vocês conseguem ver aí, né? Todo o material sobre como identificar um AVC. Ele tá todo ilustrado, todo bonito que a nossa equipe de marketing fez aqui então, ok? Outro recado aqui é que você também pode solicitar os certificados, tá? De todas as aulas, todas as lives que a gente faz, você pode solicitar o certificado. Eu vou deixar o link na descrição, que o primeiro link da descrição é o certificado dessa aula, que é uma aula muito importante, tá? Mas você deve perguntar, tá, mas eu vou utilizar para que esse certificado? Primeiro de tudo, você pode abater em horas da sua faculdade ou nos cursos técnicos, você pode utilizar em concursos como prova de títulos e você pode agregar no seu currículo, ok? E o custo é apenas da emissão. O Grupo Estuda Mais Brasil não ganha nada em cima desses certificados e a gente apenas cobra a emissão deles para facilitar a sua vida, para você poder utilizar aí como você quiser, ok? Sem mais delongas, bom, eu falei que eu ia falar de onde que a galera era aqui, né, Jonas? Então, eu vou falar. Vamos lá, nós temos a Simone, a Juliana Faustina, que está aqui acho que desde as 7 horas da noite, eu vi que ela já tinha comentado antes. A Simone, a Vitória Gomes, a Miriam de Lajeado, Rio Grande do Sul, ela é aluna de APH. A família WJ, é a aluna Mônica de Realeza, olha que legal, aqui do ladinho. A Lucilene, o Gilberto Vegas, aqui de Coronel Vivida, também muito próximo. A Paula de Santo Antônio do Sudoeste, na cidade do Jones. A Denise de Goiânia, Maísa presente. Valdemir, Marli, Jaqueline Pereira, o Diego Gabriel, que é da cidade de Terra Rica, no Paraná, a Fran Fagundes, Lucas Magalhães, de Alagoas. Então tem uma galera aqui que tá mandando mensagem pra gente. Nós temos o Adailton também, a Paloma. Bom, pessoal, pro melhor funcionamento da live, é interessante que vocês, quando surgir uma dúvida, irem mandando as perguntas de vocês. O Jones, sempre ao final de cada conteúdo que ele divide, ele vai abrir para perguntas. Então, sempre mandem as dúvidas de vocês, que a gente vai fazer de tudo para responder. Bom, então, sem enrolar mais, né, Jones? Vamos passar para ele, para o mestre, para o cara que vai ajudar você a se tornar socorrista. Boa noite, Jones. Como é que foi o plantão hoje? Tava de plantão ou não? Como é que foi? Boa noite, Gustavo. Hoje quase te chamei de Lucas. Fala, galerinha. Muito boa noite a todos. Então estamos aí com a live 17. Como identificar um AVC. Conteúdo muito interessante, muito bom. E hoje eu estava de folga, Gustavo. Hoje tirei aquela folga merecida no único dia da semana que eu tirei para dar uma descansada. Mas enfim, quando a gente trabalha no que a gente ama, na verdade a gente não trabalha, a gente tem prazeres todos os dias. E é assim que eu vivo, eu tenho prazeres em ir trabalhar todos os dias na minha vida. Para quem não me conhece, então, meu nome é Jones da Rocha, sou socorrista do SAMU aqui do Sudoeste do Paraná, onde também compõe o quadro de instrutores do SAMU e aqui faço parte da equipe pedagógica, então, do Grupo Estuda Mais Brasil. E hoje a gente vai trazer um conteúdo muitíssimo interessante, que é o AVC.
Galera, só para vocês me entenderem o quanto é importante esse conteúdo, uma em cada 4 pessoas um dia vai ter um AVC, tá? Seja ele isquêmico ou hemorrágico. E aí eu vou falar para vocês como evitar, tá? A melhor forma de se evitar um AVC, só para vocês entenderem que a gente não precisa fazer parte daquela uma, não precisa ser aquela uma que vai ter, e sim ser uma das outras 3 que não vai ter o AVC, tá? Então, fiquem até o final, aproveitem, tá? No final vocês vão receber um PDF com material, vocês vão ter acesso a um link para poder imprimir aí um certificado para vocês. Então, assim, só tem a ganhar ficar até o final. Sem falar que vocês vão aprender muita coisa sobre o AVC. O conteúdo é interessante pra caralho. Vocês vão ter muito conteúdo bom, tá? O PDF tá um espetáculo, tá? Vão guardando aí. Quem tá sempre acompanhando nossas lives, vai guardando aí. Vocês vão montar uma apostila que não tem explicação, galera. A apostila que vocês vão ter aí é de outro mundo, é outra realidade. É muito bem atualizada aí, baseado, os treinamentos aqui são todos baseados no PHTLS 9ª edição, é o mais atualizado de todos. Eu tive acesso a um material de enfermagem aí, de um curso que está acontecendo de enfermagem, e o material deles não é atualizado igual ao de vocês, tá? O pessoal está se formando enfermeiro, se formando técnico de enfermagem, e não tem um material atualizado igual vocês estão tendo. Então, assim, aproveitem. Vale a pena ficar aí 1h30 escutando eu falar e aguentando aí. Hoje é o Gustavo, não é o Lucas. Daqui a pouco eu vou chamar ele de Lucas, eu tô vendo tudo. Mas hoje é o Gustavo que tá aí, galera. Então, assim, vale a pena, galera. Vale a pena mesmo ficar. Pra nós começar, então, sem mais delongas, quero agradecer as meninas que estão aqui, a Gabi e a Tainá. Hoje o Lucas não tá, mas tá o Gustavo aí representando ele muito bem. Galera, AVC, acidente vascular cerebral. O que é exatamente o acidente vascular cerebral? Então, só para vocês entenderem, acidente é tudo aquilo que você não quer que aconteça, tá? Que acontece por algum motivo não querido, um ato não querido, um ato que não é bem-vindo, um ato que não deveria acontecer, mas aconteceu. Tudo isso se resume a um acidente, tá? Como se fosse um acidente de trânsito. A gente não quer que ele aconteça, mas ele aconteceu. Então, é um ato não desejado, o acidente. No caso do acidente vascular cerebral, a questão vascular, então quando eu falo de vascular, estou falando das veias. Sejam veias, sejam vasos, sejam artérias, sejam arteríolas, tudo o sistema de encanamento que irriga o nosso corpo, tá? Todo o sistema de encanamento que leva sangue para todos os órgãos e as extremidades do nosso corpo. Eles são, no caso do cérebro, são as veias mais fininhas, então elas são chamadas como vasos, mas faz parte então do sistema vascular do corpo humano. Pois bem, um acidente vascular, um acidente em um dos vasos. Duas células se encontraram e se bateram? Não é exatamente isso. Mas sim, houve um ato não querido em um dos vasos. E aí, como o nome já diz, AVC, quando se fala em cerebral. O ato não querido no vaso foi no cérebro. E aí a coisa se complica, porque a gente sabe que o cérebro comanda todo o nosso corpo, todos os nossos pensamentos, nossos movimentos, dores, fraquezas, enfim. O cérebro que controla tudo. E aí, quando a gente tem um acidente num vaso no cérebro, vocês podem ter ideia da proporção que isso pode tomar, do agravo que essa proporção pode se tornar. Então, é muito importante a gente saber identificar. Por quê? Vocês vão entender que existe o AVC isquêmico e existe o AVC hemorrágico. Aí tem um termo técnico, até vou falar para vocês, vocês sabem que eu não gosto de me apegar muito a termos técnicos, mas esse eu vou falar para vocês, que é o AVCI e o AVCH, acidente vascular isquêmico, cerebral isquêmico, e acidente vascular cerebral hemorrágico, no H, tá? Então, AVCI, acidente vascular isquêmico, AVCH, acidente vascular cerebral hemorrágico. Qual que é a diferença entre os dois? Eu já vou falar. Só para vocês entenderem, quando falta oxigenação, acontece um acidente, um ato não desejado, em um vaso,
o que está acontecendo ali? Houve uma obstrução, houve um rompimento. E aí não se dá sequência no sangue, na circulação. Ela não tem sequência, a circulação sanguínea nesse vaso. E alguma parte desse cérebro não vai receber sangue. Uma vez que não recebe sangue, as células não recebem oxigênio. Vocês entendem que o sangue leva o oxigênio para as células. As células não recebendo oxigênio, elas vão começar a sofrer, vão entrar em sofrimento, na sequência, obviamente, e vão morrer. Uma vez que as células começam a morrer, só para vocês entenderem, as células do cérebro, elas são células nobres, elas são insubstituíveis, elas são as mais importantes, então, de qualquer outro lugar. Uma vez dito isso, só para vocês entenderem que se elas começam a sofrer, o cérebro vai começar a sofrer junto. Uma vez que o cérebro sofre, alguma parte do nosso corpo vai sofrer também. E aí, qual é essa parte? Não tem como saber, mas afeta sim. Afeta o sistema motor, muitas das vezes, mas afeta a face, muitas das vezes, e afeta muitas outras partes do corpo em diversas maneiras, diversas formas, que a gente já vai falar sobre isso, tá? Então vocês entenderam o que vai ser? Acidente vascular cerebral, um ato não querido num vaso sanguíneo dentro do cérebro. E aí a coisa se complica porque o sangue não chega em uma das partes do cérebro. Uma vez que o sangue não chega, o oxigênio não chega. Uma vez que o oxigênio não chega, as células não são reabastecidas. Uma vez que elas não são reabastecidas, elas entram em sofrimento e na sequência morrem. Uma vez que elas morrem, aquela parte do cérebro vai deixar de funcionar ou vai entrar em falência e aí alguma parte do corpo vai entrar em falência junto e aí a gente vai conseguir identificar o AVC. Pessoal, AVC, então, ele está muito ligado a algumas situações que eu gostaria de passar para vocês, mas aí a gente vai prolongar muito, tá? Só para vocês entenderem, o AVC, ele é praticamente, ele tem que durar mais de 24 horas, tá? Para ele ser um AVC. Senão ele não é necessariamente um AVC. Então, se ele durar mais de 24 horas, os sintomas, aí sim ele é identificado como um AVC. Beleza, galera? Só pra gente deixar claro essa parte aqui, tá? Galera, o que é o AVC, então, o AVC isquêmico? O AVC isquêmico é quando uma bolha, vamos dizer assim, uma bolinha de sangue coagula, vira um coágulo sanguíneo. Esse coágulo sanguíneo desloca e vai parar lá num vaso sanguíneo do cérebro. Chegou lá e trancou aquele vaso. Uma vez que ele trancou aquele vaso não vai irrigar a parte que ele deveria irrigar. Uma vez que ele não irrigue, essa parte vai entrar em sofrimento, as células vão começar a morrer por falta de oxigênio e aí vai acontecer o AVC isquêmico. Não é apenas necessariamente, então, esse coágulo de sangue que faz com que esse vaso seja obstruído. A gordura também está muito ligada a isso, tá? Uma pessoa aí que tem uma alimentação não saudável, tá? Não necessariamente tem que ter o AVC, tá? Mas assim, uma vez que ela cria uma gordura dentro dos vasos por algum motivo, e aí dentro desse vaso criou uma gordurinha. Aí uma bolha bem menor de coágulo sanguíneo não consegue cruzar lá. Uma vez que não consegue cruzar nesse vaso, ela já vai trancar nessa camadinha de gordura aí que criou no vaso, vai causar obstrução, vai causar a falta de oxigenação em alguma parte do cérebro e aí teremos um AVC isquêmico. Galera, só para vocês entenderem, AVC isquêmico é quando não há o rompimento da artéria, a obstrução do vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo é obstruído por algum motivo, ou por essa camadinha de gordura, mais aí um sangue coagulado, e aí para a circulação sanguínea. Uma vez parada a circulação sanguínea, as células vão entrar em sofrimento e vão começar a morrer, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o AVC isquêmico, o que é o AVC isquêmico, vocês vão mandando aí, tá? Na sequência, agora eu vou falar sobre o AVC hemorrágico, tá?
depois que eu falar do hemorrágico, eu vou responder as perguntas de vocês e a gente vai passar para as causas, o que é mais normal causar e como identificar esse AVC, beleza? Então, vamos mandando as perguntas de vocês aí. Na sequência, então, AVC hemorrágico, acidente vascular cerebral hemorrágico, AVCH. O AVCH, então, é quando há sim o rompimento, então, de um vaso dentro do cérebro. O ato não querido hoje é um rompimento no vaso no cérebro. Esse rompimento, obviamente, que além de causar um sangramento no cérebro e causar uma pressão intracraniana, ele ainda vai deixar de dar sequência na circulação. Uma vez que ele deixa da sequência na circulação, obviamente não vai chegar sangue para as células, não vai chegar oxigênio para as células em uma determinada parte do cérebro. Não chegando, então, esse sangue vai causar a mesma coisa da obstrução. Falência e morte das células por falta de oxigenação. Uma vez, então, que há o rompimento, não há a sequência, tá, galera? Não há a sequência da circulação sanguínea, não havendo a sequência, as células vão começar a morrer, alguma parte do cérebro vai ser afetada e alguma parte do nosso corpo vai ser afetada também. Beleza, galera? O que causa o rompimento, então? A gente já vai falar, mas é um rompimento, sim, estoura, rompe e o sangue não dá sequência. Esse é o AVC hemorrágico. Só para vocês entenderem, mais de 80% dos casos de AVC são isquêmicos, tá? Mais de 80% dos casos de AVC são AVC isquêmico. O AVC isquêmico, 90% deles, a vítima, ou seja, o paciente, ele retorna 100% sem sequelas, tá? Em um curto período de tempo, depois do tratamento, ele volta sim, sem sequelas e não tem necessidade de tratamento prolongado para esse tipo de AVC, tá, galera? Já o AVC hemorrágico é bem mais tenso, tá? O AVC hemorrágico só com cirurgia, não é o tratamento que resolve, não é uma medicação apenas que resolve, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que abrir o crânio, vai ter que aliviar a pressão, vai ter que ir lá e resolver o problema desse vaso rompido, e aí isso demora, essas células já morreram, elas não retornam mais, então assim, em 90% dos casos de AVC hemorrágico, a vítima, sim, ela fica com sequelas e muitas delas são irreversíveis pro resto da vida, tá, galera? Então, bem esclarecido, AVC isquêmico, AVCI, AVC isquêmico, obstrução no vaso sanguíneo no cérebro. AVCH, AVC hemorrágico, rompimento do vaso sanguíneo no cérebro. Derrama sangue no cérebro, não passa sangue para as células, causa uma pressão intracraniana, é preciso cirurgia e 99% dos casos a vítima fica com sequelas, sim. Galera, bem esclarecido o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Vão mandando as perguntas para nós, vão mandando as perguntas de vocês. O Gustavo, não errei o nome, viu? O Gustavo vai me mandar as perguntas, vai me fazer as perguntas, eu vou responder vocês. Na sequência, a gente vai falar sobre as principais causas, tá? E como identificar o AVC. Beleza, galera? Vamos lá, Gustavo, manda pra nós. Show, Jones. Seguinte, nós temos sim algumas perguntas aqui, eu vou já fazer elas pra você. Mas teve uma galera na semana passada que perguntou, mas como é esse certificado aí que vocês dão, não sei o que e tal. Gabriele, você pode mostrar minha tela, por favor? Já tá? Show. Então assim, esse aqui é o certificado que vocês vão receber, tá? Então vocês vão poder utilizar, né, como eu disse, para bater horas em faculdades, em cursos técnicos, utilizar em concursos, né, como prova de títulos e agregar no currículo profissional, se for da sua preferência. Tá? Então esse aqui é o certificado, ele contém aqui todas as informações necessárias que você precisa aí para fazer em tudo que você pode usar, beleza? Pode voltar a tela, Gabriele. Show. Então vamos lá, nós temos algumas perguntas aqui sim, Jones. Deixa eu só caçar elas aqui.
A Vanessa Lima perguntou: qual a diferença entre o AVC e derrame ou IAM? Beleza, Vanessa. Então aí temos duas situações complexas. AVC hemorrágico é o mesmo derrame, tá? É derramamento de sangue no cérebro porque há um rompimento num vaso sanguíneo. Isso é um derrame cerebral, tá? É um AVC hemorrágico. AVC hemorrágico e derrame cerebral é o mesmo. A diferença entre hemorrágico e isquêmico. IAM é infarto agudo do miocárdio. Não tem nada a ver com o cérebro, é lá do coração, tá, Vanessa? IAM é infarto agudo do miocárdio. Por algum motivo, o miocárdio, ou seja, o coração, para de funcionar ou assume um ritmo que não consegue manter uma circulação sanguínea adequada, tá? Então, por algum motivo, ele para abruptamente, digamos assim. O coração parou por algum motivo abruptamente, então essa vítima teve um IAM, é um infarto agudo do miocárdio. O que acontece no infarto agudo do miocárdio é esse coágulo de sangue, vamos manter a mesma linha de raciocínio do AVC isquêmico, já que a gente está no caso AVC. Esse coágulo de sangue, em vez dele ter ido para o cérebro, agora ele foi para o coração. E aí ele circulou e entrou em uma das coronárias, que são as veias e artérias que irrigam o coração, tá? Entrou numa coronária. E aí ele foi na coronária e chegou em um ponto e trancou essa coronária. Vocês me entendem do que eu falei sobre o AVC isquêmico lá no cérebro? Trancou a coronária. Agora não há uma circulação sanguínea para uma devida parte do coração. Não havendo a circulação em uma devida parte do coração, esse coração vai começar a entrar em falência, as células vão começar a morrer, ele vai entrar em falência e aí sim essa vítima vai ter um IAM, tá? Isso é um IAM, não faz parte do cérebro. AVC isquêmico hemorrágico e IAM, coração, beleza? Show, Jones. Teve outra aqui que ela perguntou: após um AVC, é possível a pessoa ficar de cama? Sim, tá? No AVC isquêmico, muitas das vezes a vítima não fica com sequelas, tá? Muitas das vezes não. Já no hemorrágico, em 90% das vezes, sim. E muitas das vezes, sim, fica de cama, sim. Show. Simone, já peguei meu certificado de hoje. Oba, show de bola. Isso aí, Simone. As aulas anteriores, tem como rever elas? Orozino Diniz. Olha, Orozino, você consegue assistir todas elas se você for aluno do Grupo Estudar Mais Brasil, tá? Se você tiver aí alguma cidade próxima ou curso 100% online, você consegue assistir elas desde a aula 1 até essa aqui, que é a 17. Aqui, nós temos uma do pessoal do Instagram aqui, 2 perguntas. Qual o procedimento padrão que podemos fazer antes do socorro chegar ou antes de levar ao hospital uma pessoa que sofreu AVC? Não tem o que fazer, tá, galera? No AVC é só tratamento intra-hospitalar. O que tem que fazer é identificar. E eu já vou falar como identificar, beleza? Não tem o que fazer no pré-hospitalar, tá? Não tem muito o que ser feito no pré-hospitalar. É identificar rapidamente e transportar rapidamente. Tá, tem uma pergunta do Instagram aqui, a segunda pergunta, que é mais ou menos isso que você falou, né? Então eu vou deixar ela por último aqui. O Gilberto Vegas, eu não sei se foi uma pergunta ou foi uma afirmação, eu acho que é uma afirmação aqui. AVC e trombose aguda são semelhantes, pois as mesmas têm sangue coagulado? Correto ou não? Sim, correto. É isso mesmo? A diferença é o local, tá? AVC é lá no cérebro, trombose aguda, então geralmente é um dos membros. Show de bola. Meu sogro teve um AVC, a Juliane, meu sogro teve um AVC isquêmico, mas ficou muito inchado no topo da cabeça. Por que isso acontece? Por que fica inchado? Inchado o topo da cabeça. Então assim, cada caso é um caso. Tem que ver que parte do cérebro dele que foi afetada, tá, colega? Então, dependendo da parte do cérebro que foi afetada, sim, talvez ele tenha desenvolvido esse edema na cabeça. Pode ter sido também um hemorrágico junto com o isquêmico, e aí deveria causar uma pressão intercraniana, talvez
mas assim, tá mais para a parte do cérebro que foi afetada mesmo, a ver aí com a situação de edema. Show, Johnny, show. Aqui teve uma pergunta da Jaqueline Bispo Duarte. Quem está com pressão baixa pode ter um AVC? Tem algum a ver com pressão do sangue ou não? Tem. Pressão arterial? Tem muito a ver com pressão arterial, tá? Mas, na verdade, a pressão baixa, ela não é sinônimo de AVC. O que está mais ligado ao AVC é a pressão alta. Nada impede que uma pessoa que tenha pressão baixa desenvolva um AVC. Nada impede. O AVC está mais ligado à coagulação sanguínea, deslocamento, então, do coágulo de sangue para uma dos vasos do cérebro, tá? O hemorrágico, então, assim, está mais ligado à pressão arterial. Quando é hipertensão, quando a pressão está alta, a pressão está muito alta, então é pressão mesmo, muito alta dentro dos vasos, e aí pode acontecer um rompimento. Na pressão baixa, não significa que a vítima não possa ter um AVC, tá? Mas aí tá mais direcionado a ter um AVC isquêmico. Show. A Raquel Cristina fez uma pergunta aqui sobre o certificado. Já solicitei o meu, como vou receber o certificado? Então, assim, Raquel, como é feito? Ali onde você acessa naquele link é um sistema que você coloca os seus dados, você coloca seu nome e coloca seu telefone. Amanhã, o pessoal aqui do escritório, do administrativo, eles entram em contato com você pelo telefone que você deixou ali, tá? Então, eles vão enviar para você via WhatsApp mesmo, em PDF, tá? Pelo telefone que você deixou ali, ok? Andressa Franca, quais as sequelas de um AVC, Jones? Então, assim, são inúmeras, tá? Um AVC hemorrágico vai depender da parte do cérebro que foi afetada. Em muitas das vezes, coordenação motora, tá? Que a vítima vai perder movimentação de um lado, braço e perna, e muitas das vezes do rosto, a simetria do rosto, vai perder a fala, não consegue falar e não consegue deambular. Em 99% dos casos é isso que acontece. Ela perde toda a movimentação de um lado do corpo. Muitas das vezes pode acontecer de ser os dois lados, pode, mas em 90% dos casos é apenas um lado, ou esquerdo ou direito, que é afetado. E aí acaba com a coordenação motora. A vítima não consegue movimentar, fica completamente paralisado um lado, e aí na sequência atrofia, enfim. A recuperação é muito lenta e muito dolorosa e muito difícil essa pessoa voltar a caminhar sem uma dificuldade. Ela vai voltar a caminhar com dificuldade, dificilmente vai retornar a caminhar 100% ou voltar à movimentação, a coordenação motora em 100%, dificilmente, bem como a voz também dificilmente vai voltar. Em alguns casos a vítima tem um AVC hemorrágico e aí ataca os dois lados do corpo e aí a vítima vai ficar acamada e dependendo, ou seja, como as pessoas usam dizer, vegetando ou dependendo 100% de outras pessoas para tudo. Show. Rita Miranda, é verdade que existe AVC silencioso que não deixa sequelas? O que não deixa sequelas é o AVC isquêmico, muitas das vezes não deixa sequelas. Esse silencioso aí são ditados regionais, tá? Então assim, em alguns lugares eles usam uns ditados e aí é meio que regionalizado, assim. O AVC ele não tem como ser silencioso. Se você teve um AVC, ele vai se apresentar de alguma forma. Uma vez que ele se apresente, a diferença é se vai deixar sequelas ou não. Show de bola. É comentário que não acaba mais aqui. Há alguma maneira de detectar um AVC a tempo de impedi-lo? A tempo de impedi-lo, não. Quando ele for detectável, já aconteceu, tá? Mas há tempo de impedir o agravamento do mesmo. Show de bola. Eu já vou falar sobre como identificar, tá, galera? Uhum. O aneurisma é o mesmo que um AVCI? Aneurisma. O aneurisma é o mesmo que um AVCH, tá? Aneurisma é quando o aneurisma cria uma bolha, ou seja, o vaso ele rompe parcialmente e aí ele cria uma bolha de sangue ali. Ele fica aquela bolha ali no vaso. Muitas das vezes a gente pode ter essa bolha de sangue, esse coágulo ali, essa bolha no vaso,
a vida inteira e nunca se romper, tá? Mas o dia que ela romper, essa vítima vai ter um AVC hemorrágico. E aí, sim, as sequelas são graves, tá? O aneurisma, então, é sim uma situação que pode levar ao AVC hemorrágico, tá? Ele pode levar ao AVC hemorrágico. Mas a vítima pode ter a vida inteira e não incomodar, nunca se romper, ele cicatrizar ali e ficar o resto da vida. Show, até acho que talvez isso que você acabou de falar responda a próxima pergunta, que é da Elisângela Santos. Todas as pessoas que sofrerem um AVC hemorrágico têm necessidade de cirurgia? Então, acredito que você já tenha respondido. Sim, no hemorrágico, o único jeito de pará-lo e resolver é com cirurgia. Show. Queria saber que o AVC acontece no estresse ou acidente? O Jean Jorge. No estresse? Pode ser. Pode acontecer sim. Talvez essa pessoa... Então, assim, é um conjunto de coisas que levam ao AVC para estar ligado ao estresse, tá? Então, assim, essa pessoa talvez ela desenvolveu um nível de estresse tão grande que a pressão arterial subiu muito. Uma vez que a pressão arterial subiu muito, acabou rompendo, tá? Acabou rompendo um vaso sanguíneo e aí sim teve um AVC hemorrágico por causa do estresse, porque a pressão arterial foi muito alta, mas não necessariamente é ligado diretamente só ao estresse. O estresse levou a uma hipertensão que levou ao rompimento do vaso. Show, aqui eu vou te fazer agora a última pergunta e tu pode dar sequência ao conteúdo, tá? Beleza. Quais são os principais sintomas do AVC e é possível ter um AVC e não sentir? Acho que a gente já até fez essa pergunta, mas... Não. Sintomas. Ter AVC sem sentir, não. Sintomas eu vou falar agora. Então, galera, sintomas do AVC. Os sintomas do AVC tá ligado à fraqueza em um dos lados, tá ligado à dificuldade para falar, perca da visão, paralisia em um dos lados ou dos dois lados. Então, assim, tem N fatores que podem estar relacionados ao AVC. O que mais a gente consegue identificar? Então, assim, dor de cabeça forte, muito forte, do nada. Tudo que está ligado ao AVC é súbito, galera. É do nada, acontece. Então, assim, a vítima está bem, em questão de 10 segundos ela desenvolve uma dor de cabeça que ela não consegue aguentar a dor, tá? Pode sim estar relacionado sim ao AVC. A pessoa está andando de boa e do nada ela tem uma síncope e não volta mais. Ela pode até desenvolver um espasmo muscular, uma tremedeira, sim. E está ligado, sim, ao AVC. Fraqueza em um dos lados do corpo, formigamento, distúrbio na linguagem. Então, assim, eu já vou focar mais nisso daí. Tudo está relacionado ao AVC, então pode estar relacionado, não que não possa estar relacionado a outras coisas, mas sim podem estar relacionados ao AVC. Nível de consciência rebaixado, ou seja, a vítima entra em inconsciência ou fica meio perdido, confuso, desorientado, pode estar ligado ao AVC? Sim, pode estar ligado ao AVC, mas não necessariamente tenha que ser um AVC, tá? O que necessariamente identifica o AVC então? Como identificar necessariamente um AVC e sim pedir ajuda mais rápido possível, com 90%, de 70% a 90% de certeza que é um AVC, galera. Então, sugestivamente, não sei se por coincidência ou não, a gente tem um mnemônico chamado SAMU, tá, galera? E o SAMU nos ajuda a identificar um AVC, sim, de cara. Que significa o S, sorria, o A, abrace, o M, música, e o A e o U de SAMU, urgência. Então, para mim deixar bem claro isso para vocês, o mnemônico SAMU vai nos dar a 70% a 90% de certeza que essa vítima está tendo um AVC. E quando eu falo SAMU, eu falo do S. O S está ligado a sorriso. Você pede para a vítima sorrir, tá? Essa vítima está apresentando confusão mental, alguma coisa, você pede para ela sorrir. Se ela apresentar em um dos lados da face assimetria facial, que é o quê? Sorrir, o outro lado vai ficar repuxado ou não vai obedecer aos comandos dela para sorrir. Assimetria
facial. Então essa assimetria facial vai dar sim uma certeza que essa vítima está tendo alguma coisa no cérebro e está afetando a simetria facial da vítima em um dos lados. Na sequência, então, a gente tem o A. No A do SAMU, a gente pede para a vítima, pede um abraço, ou seja, para que ela eleve os braços como se fosse te dar um abraço. E essa elevação de membros superiores, se a vítima estiver tendo um AVC, um dos membros ele não vai obedecer ao comando para o abraço. Ele apenas vai tentar ou vai levantar em outra direção ou não vai nem se mexer. Ele vai ficar quietinho no lugar enquanto um dos membros vai ter uma elevação normal para abraço e o outro não. Então, SAMU, S de sorriso, assimetria facial, o A de abraço. Pediu um abraço, pede para a vítima fazer menção de abraçá-la. E aí, se ela não conseguir, um dos membros aí não tiver elevação, 70% a 90% de certeza que essa vítima está tendo um AVC. Na sequência, o M. Então, o M está relacionado à música. Música está relacionada a palavras, frases. E aí você pede para que essa vítima fale uma frase ou até mesmo cante uma música. E aí ela vai ter dificuldade, vão sair apenas sílabas ou palavras desconexas, por isso que está relacionado à música, porque você pede para essa vítima falar uma frase ou realmente cantar uma música que ela goste, uma música que ela conheça, uma vez que ela não consegue, porque vai sair apenas sons, palavras desconexas, ela quer falar água e fala qualquer outra coisa, qualquer outra palavra, ela quer falar o nome da pessoa que está ali tentando ajudar e ela fala sílabas desconexas, tá? Então, tudo isso está relacionado e sim nos dá entre 70% e 90% de certeza de que essa vítima está tendo um AVC. E no último, então, do SAMU, na última letra U, é urgência, tá, galera? É porque é urgente, uma vez que uma das três situações estiverem presentes, é muito urgente, e aí a gente chama o SAMU 192 rapidamente, ou a gente pega essa vítima, coloca no veículo e desloca o mais rápido possível para o hospital, porque sim, essa vítima está aí, nós temos 90%, até 90% de certeza que ela está tendo um AVC. Então, para quem pediu como identificar o AVC. O resto, galera, perca da força em membro, dificuldade para falar, apenas dificuldade, falta de sensibilidade em um dos lados do corpo, alteração motora talvez aí por pode ser até uma questão de síncope um pouco prolongada, perca de memória por causa da síncope, dificuldade para falar porque a vítima que retorna, um pós-equital que retorna de uma síncope, ela tem dificuldade para falar, fica um pouco letárgico, não consegue lembrar o que está acontecendo. Tudo isso pode significar um AVC? Pode, mas não está ligado diretamente ao AVC. Pode estar ligado em outras situações também, tá? Distúrbio da linguagem, então assim, tenta falar e não sai algumas palavras. Pode ser um AVC? Pode, mas pode estar relacionado a outra coisa também, tá, galera? Pode estar relacionado à bebida, o abuso de bebida alcoólica, alguma coisa do gênero, dificuldade para deambular, pode estar ligado à bebida alcoólica? Pode. Formigamento de membros, pode estar ligado, perca de força de membro, pode estar ligado ao IAM, pode estar ligado ao IAM, não necessariamente ao AVC. O que mais está ligado ao AVC, então, são essas três situações que eu falei para vocês do SAMU. Sorria, abrace e cante uma música. No sorriso, assimetria facial, um lado da boca está repuxando ou não obedece aos comandos. O abraço, então a vítima eleva os membros superiores para tentar te abraçar e um deles não obedece à coordenação motora, então tá em déficit. E na sequência, então, quando a gente fala no M, fala sobre música, cantar uma música ou falar uma frase, e aí essa vítima não consegue completar uma frase, ela não consegue cantar uma música, saem palavras desconexas ou sílabas desconexas ao assunto que ela realmente tenta implantar ali naquele momento, criar um diálogo, uma frase, enfim, cantar uma música, tá? Uma vez que o S, o A e o M estiverem relacionados a essa vítima, o U é de urgência, você deve sim chamar o SAMU o mais rápido possível, ligar 192 ou então pegar essa vítima e levar ao pronto-socorro o mais rápido possível. Galera, acho que ficou bem esclarecida essa questão aí de como identificar o AVC, né? Então, assim,
eu vou ver com o Gustavo se tem mais perguntas. Na sequência, eu vou falar sobre as causas, tá? Causas e tratamentos para o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, quem está mais propenso e quem não a ter um AVC. Beleza? Mandem as perguntas para mim então, que eu já vou responder vocês. Vamos lá, Gustavo. Tem mais alguma pergunta aí? Show, Jones. Show. Cara, hoje eu tô muito orgulhoso desses nossos alunos aqui. Cada uma pergunta melhor que a outra aqui. Olha que maravilha. Vamos lá. Deixa eu só caçar aqui onde tá a primeira. Após o AVC, a pessoa fica confusa. Além das sequelas no corpo, a pessoa volta a ter, tipo, a cabeça normal e tal? Sim. Dos casos que eu acompanhei até hoje, galera, 90% a cabeça deles volta, eles têm memória, eles sabem quem é você, o que está acontecendo, tudo. Só que eles não conseguem comandar, então. Muitas vezes não conseguem comandar a voz, não conseguem falar, muitas vezes não conseguem ter coordenação motora, que é deambular, caminhar, enfim, não consegue ter isso. Embora fique com sequelas, 99% das vezes a memória, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe quem são as pessoas, só que não conseguem expressar por déficit em outras coordenações. Show. A Isabela Martins, aqui acho que seriam 2 perguntas ou uma só, vamos ver. O AVC hemorrágico pode ser letal por quais consequências? Aí ela colocou uma pergunta específica. A demora para socorrer? Sim. 99% dos casos, a demora para ser socorrida essa vítima vai sim agravar e pode sim levar a óbito, tá? Não necessariamente só a demora, tá? Talvez o rompimento desse vaso tenha sido um vaso mais calibroso, tá? E aí, embora o atendimento tenha sido um pouco mais rápido, talvez não seja o suficiente. Talvez o derrame, né? O derrame de sangue nesse cérebro foi muito grande. A parte afetada é uma parte muito significativa, mais a pressão intracraniana por causa do derramamento desse sangue. Isso tudo pode agravar a situação e levar essa vítima a óbito? Sim. Tudo isso sim. Tá? E eu, inclusive, tive uma pessoa aí que foi da família e que não fazia mais parte da família, mas tínhamos sim um carinho muito grande por ela, por ter sido da família. E tinha aí uma idade bem, tipo assim, uma pessoa bem jovem e acabou indo a óbito por causa disso, tá? Tinha um aneurisma, esse aneurisma ele acabou rompendo, foi um rompimento grande, afetou grande parte do cérebro, a pressão intracraniana foi muito grande, os locais que não receberam irrigação por causa desse rompimento foram bastante significativos e essa pessoa acabou indo a óbito sim por complicações devido ao AVC hemorrágico. Show, Jones. A Regiane Alves. Adoro as explicações da aula do Jones. Parabéns, você é muito 10. Valeu. O Éder Júnior. Alzheimer está ligado ou tem alguma coisa relacionada ao AVC? Não está ligado ao AVC, não necessariamente. Show. O triglicerídeos também ajuda para ter um AVC, alguma coisa assim? Sim, com certeza sim. Gordura no sangue, tudo isso está relacionado. Eu já vou falar sobre isso, tá? Show. A Miriam Soares, como diferenciar uma crise de ansiedade ou crise de pânico e o AVC? Então não tem praticamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? Crise de pânico, a vítima fica agitada, tem dificuldade para respirar, chorosa, muitas das vezes agressiva, tem dificuldade para deambular, porque ela perde, sim, talvez pode perder a força nos membros por causa da crise mesmo, por causa do nervosismo, mas não está ligado, então, ao AVC, porque ela fala, ela consegue, ela respira rápido e tal. O vítima de AVC, então, ele tem uma respiração mais lenta, ele não consegue, então, falar. Então, não é bem mais fácil de identificar uma crise nervosa, tremedeira, tá? Os membros, então, quando a crise é muito grave, os membros ficam rígidos e não sem movimento e completamente mole, tá? As mãos ficam rígidas, ela fica travada e no AVC
Então aquele membro que não se mexe, ele perde completamente a motricidade, a mobilidade e os tônus musculares. Ele fica completamente mole. Beleza, Jones. O Juliano Lewandowski. Dionis, uma pessoa que seja fumante e tenha pressão alta pode ter mais possibilidades de desenvolver um AVC? Muitas. Muitas. A gravidade é bem maior aí, tá, galera? Já vou falar sobre isso, mas sim, o abuso não necessariamente, mas ser fumante, tá? Ser fumante mais hipertensão, então sim, são duas causas de AVC. São duas coisas que causam com maior frequência o AVC e ainda as duas juntas aí é bem pior. Show. Lucilene Rodrigues. No AVC, a dor de cabeça pode ser só de um lado? Existe dor de cabeça no AVC? Sim, tá? Mas é uma dor de cabeça praticamente insuportável, tá, galera? É praticamente insuportável e ela é súbita, acontece do nada, ela é abrupta realmente, dentro de 5 segundos essa dor de cabeça começa e é praticamente não dá pra aguentar, tá, galera? Então assim, de um lado não necessariamente, é tudo, tá? Dói a cabeça inteira, a dor é muito forte na cabeça toda. A Cláudia Camargo. A vítima pode ter um desmaio devido ao AVC? Sim, pode sim, é uma das causas. Pode ser, mas não está relacionado somente ao AVC, tá? O desmaio, ou seja, episódio de síncope, falando em termos técnicos, está ligado a mais situações, não necessariamente só o AVC, mas pode ser um AVC sim. O AVCI ou AVCH tem os mesmos sintomas? Os mesmos, tá? É os mesmos sintomas no AVCI e no AVCH. Mas as sequelas são totalmente diferentes. O agravo é totalmente diferente. O tratamento também é diferente. Fechou. Aqui, 0 perguntas agora, Jones. Pode continuar o conteúdo. Beleza, galera. Então, agora o que eu vou falar com vocês é sobre as causas, tá? Já falamos o que é cada um deles, como identificar cada um deles, ou seja, como identificar o AVC. E agora eu vou falar das causas. O que é mais provável, o que é mais causa aí, o que é mais provável para causar um AVC. Então, como alguém já comentou ali, tabagismo, galera. Tabagismo enfraquece os vasos, o que pode causar um rompimento mais fácil. Gordura no sangue, ou seja, tá ligado a triglicerídeo, a toda essa questão de má alimentação. Pode causar a obstrução de um dos vasos. Tá? Essa obstrução de um dos vasos pode causar um AVC isquêmico. Tá? A alimentação inadequada. Sim, a alimentação inadequada causa sim AVC. Pode causar sim um AVC. Sim. Não significa necessariamente que uma pessoa que é fitness não possa ter um AVC. Pode sim. Não está relacionado ao AVC, não está relacionado à idade. Tá? Pode acontecer desde uma criança até um adulto. Obviamente que quanto mais elevada a idade, a chance é maior, por causa do acúmulo de coisas erradas que a gente faz na nossa vida. Cigarro, droga, cachaça e comida gordurosa, aquela coisa toda. Quanto mais tempo de uso e abuso disso, mais chances essa vítima vai ter de ter um AVC. Mas não significa que não pode estar relacionado a uma criança ou um jovem também. Está sim, pode estar sim. Então, abuso de drogas, galera. Abuso de droga, principalmente tipo assim a cocaína. A cocaína aumenta drasticamente a frequência, então a pressão sanguínea. Essa pressão sanguínea, então, pode causar sim um AVC. Pode causar sim. Uso também de medicações que aumentam a pressão sanguínea. Sim, podem causar um AVC também. Pode causar um rompimento de um dos vasos. Gordura, então, a má alimentação. Como eu falei, não significa que o fitness não pode acontecer. Mas sim, quem abusa de gordura, abusa da alimentação ruim, pode sim ter um AVC com maior facilidade. Tá, galera? Porque tem uma gordura maior, um percentual de gordura maior no sangue.
Isso pode formar uma placa. Essa placa pode deslocar de um vaso mais grosso para um vaso mais fino e quando chegar no mais fino causar uma obstrução desse vaso. Causando obstrução desse vaso, então vai causar um AVC isquêmico quando for então no cérebro. Tá? Então, abuso de bebida alcoólica também, tá? Bebida alcoólica também enfraquece os vasos, bem como causa a hipertensão. Quem é hipertenso, então, nem se fala. Quem é hipertenso tem que se cuidar muito. Geralmente, quem é hipertenso já toma remédio para evitar a coagulação sanguínea, tá? Porque aí já tem a pressão elevada, né? A PA elevada, e aí pode acabar desenvolvendo talvez um coágulo e esse coágulo deslocar. E esse coágulo parando em um dos vasos, mas a pressão sanguínea vai causar, além da obstrução, talvez um rompimento de um vaso. Quem tem problema cardíaco, galera, quem tiver problema cardíaco tem uma chance maior de desenvolver um AVC. Não significa que vai, mas a chance é maior quando toma aí coagulantes. Quando a pessoa toma algum tipo de coagulante, tem o sangue muito fino, enfim, toma algum tipo de coagulante, a chance de causar um coágulo sanguíneo é muito grande e aí deslocar e parar no cérebro. Quem passou por procedimento cirúrgico vai ter que tomar aí uma precaução, vai tomar remedicações para evitar a coagulação também, para evitar esse tipo de acidente vascular cerebral. Galera, então são N situações e uma delas também muito importante é o sedentarismo, tá? Praticar atividade física, sim, ajuda a evitar o AVC, sim, galera. Está relacionado a fortalecer a musculatura, está relacionado a fortalecer os vasos, está relacionado a controle da PA, está relacionado à circulação, metabolismo, perca de gordura, diminuição de gordura nos vasos, enfim, está relacionado a tudo isso, tá? Então, a prática de exercícios, deixar o sedentarismo de lado é sim muito importante e ajuda aí muito, tá? Muito em todas as situações que eu falei para vocês. A atividade física vai fazer diferença quando você vai praticar atividade física, embora você coma mal, fazendo atividade física, há uma compensação aí, bebendo bebida alcoólica, mas praticando atividade física durante a semana, há uma compensação. Uso e abuso de droga, bebida ou cigarro, mas tendo uma atividade física junto, há uma compensação. Mas não adianta. Não é que não adianta. O teu desenvolvimento vai ser menor na atividade física, mas o agravo das doenças causadas pelo que você usa e abusa também vai ser menor, porque aí você está tendo uma compensação, você está fazendo uma atividade física, está gastando aí, metabolizando essa gordura que você ingere, metabolizando esse álcool, essa droga que você acaba ingerindo quando não está praticando exercício. Beleza, galera? Muito, muito cuidado, então, com a saúde. É o principal e único jeito de evitar o AVC, tá? É o único jeito de evitar o AVC, é cuidado com a saúde mesmo. É não abusar de bebida alcoólica, não abusar de droga, não abusar de comidas erradas. Não que seja errado, né? Quem que não gosta de comer uma comida gordurosinha? Mas, enfim, procurar não abusar. Beleza, galera? Falei, então, as causas. Falei como identificar. Falei o que é cada um deles. Vou passar pro Gustavo agora. Quase chamei de Lucas agora. Vou passar pro Gustavo. Vou responder as perguntas de vocês. Na sequência eu volto e faço uma revisão rapidinha. E aí eu finalizo a minha parte com vocês. Beleza, galera? Gustavo. Beleza, Jones. Beleza. Nós tivemos aqui algumas perguntas que você já respondeu durante a sua explicação, tá? Então a galera aí, muitas perguntas que vocês fizeram já foram respondidas. Teve algumas até, Jones, que eu não estava prestando atenção, então pode ser que eu faça alguma repetida aqui, tá? Sem estresse. Lina Ross de Souza, não sei se é assim que pronuncia. Medicamento para transtorno de ansiedade pode levar a um AVC? Depende, tá? Depende da medicação. Mas eu acredito que não, tá? O que você tem que ver com o teu médico, tá? Mas eu acredito que não, porque não tá relacionado
um com o outro, não é um coagulante, tá? E nem uma medicação que cause uma pressão arterial. Se essa medicação para você tá causando hipertensão, tá causando acúmulo de líquido, retenção de líquido, ou seja, você tá engordando pelo uso dessa medicação, então assim, pode sim, tá? Pode sim. Agora, se não, não, tá? Senão não tá relacionado. Show. O Marcelo, que é o nosso membro assinante, falou: boa noite, cheguei agora e já venho assistir a aula. Show, Marcelo. Então, só um parênteses aqui, Jones. Quem é membro assinante do canal do Grupo Estudar Mais Brasil tem algumas vantagens, tá? Como o Marcelo, até o Marcelo pode falar para vocês, sempre antes das lives ele recebe todos os materiais exclusivos sem senha, tá? Então, esse é um dos benefícios de ser membro assinante do canal, ok? Gabriele, pode mostrar minha tela rapidinho, hein? Então, vocês estão vendo minha tela aqui, tá até no vídeo, ó. Para vocês que quiserem ser membro assinantes do Grupo Estudar Mais Brasil, tem inúmeras vantagens, tá? Você pode tanto acessar um vídeo, quanto você ir no canal do Grupo Estudar Mais Brasil e clicar aqui em Seja Membro. Lembrando que você não consegue fazer isso pelo celular, você consegue fazer apenas pelo computador. Então, se você clicar aqui, você vai ver alguns benefícios. Você vai ser socorrista nível 1, socorrista nível 2, socorrista nível 3. Então, nós temos 3 níveis de assinatura aqui, ok? Os certificados que a gente faz aí, você geralmente paga R$10 por geração. Se você se tornar socorrista nível 2 aqui, ó, R$19,99 por mês, você recebe todos os certificados das lives gratuitamente, tá? Pagando apenas R$20 por mês, ok? Tirando muitos outros benefícios que você tem vídeos exclusivos para membros, você tem prioridade de resposta nos comentários. Então, um boa noite que o Marcelo mandou, por exemplo, que ele é membro assinante do canal, ele vai ser respondido por ter esse benefício. E você também pode ser socorrista nível 3, que aqui você tem até desconto em todos os produtos do Grupo Estudar Mais Brasil, ok? Pode voltar lá a tela, Gabriele? Show de bola. Então, vamos lá, Jones. O Ginter falou: show de bola o conteúdo. Parabéns, Jones. Elisângela, o AVC, ele acontece só em adulto ou pode ser em criança? Eu lembro que você respondeu que pode ser em qualquer tipo de pessoa, né? Exatamente. Legal. Dor na nuca tem alguma a ver? Pode, não necessariamente. Pode estar relacionado, mas não está relacionado exatamente ao AVC, tá? Legal. O Ivan Bonato, que é aqui da cidade de Ampere, aqui da nossa sede. Boa noite. É possível o paciente sofrer um AVC enquanto dorme? Sim. Acontece em muitos casos. A pessoa de manhã não levanta, alguém vai ver o que está acontecendo e ela realmente não consegue levantar, não consegue deambular, não consegue falar o que está acontecendo. Já presenciei casos assim, tá? É possível sim. Muito normal. Legal. A Ana Paula Silveira, até vou responder antes de fazer essa pergunta, eu acredito que sim. Ela perguntou: minha mãe teve uma dor de cabeça, ficou com o lado do rosto, boca e olho meio caído. Será que ela teve um AVC? Pode ter tido sim, tá, galera? Lembrando que o AVC, então, ele está relacionado a sintomas duráveis mais de 24 horas, tá? Se não for isso, eu já vou falar o que pode ser se não for um AVC. Então, se não tá relacionado a mais de 24 horas, pode não ser um AVC, tá? Uhum. A Cacá ou Isabela, gordura no fígado tem algo a ver com AVC? Pode, gordura no fígado não deixa de ser uma gordura visceral. Essa gordura visceral pode estar relacionada também a vasos, tá? Pode estar nos vasos também. Pode afetar sim, tá? Beleza. Encerramos as perguntas aqui, Jones. Pode continuar o conteúdo. Então, assim, galera. Quando eu falei para vocês que o AVC ele está relacionado a mais de 24 horas, porque existe também o ataque, que a gente chama de ataque isquêmico transitório, ou seja, um acidente isquêmico transitório.
o acidente isquêmico transitório, ele pode sim ser uma obstrução rápida, parcial e logo voltar a liberar as artérias, os vasos, e aí essa vítima vai ter os sintomas de um AVC por menos de 24 horas, 2, 3, 4, 10 horas, e depois retorna 100% sem sequelas em menos de 24 horas, tá? Se for isso que acontece com a vítima, ela volta sem sequelas desse possível AVC em menos de 24 horas, então essa vítima teve um ataque isquêmico transitório, não um AVC. O AVC, seja ele isquêmico ou seja ele hemorrágico, ele é de mais de 24 horas de sintomas, tá? E mais de 24 horas de sintomas é AVC. Menos de 24 horas de sintomas é um ataque isquêmico transitório. Deu e passou e não deixou sequelas e passou em menos de 24 horas. Beleza, galera? Galera, falei para vocês como identificar o AVC. Falei do SAMU, né? Sorria um lado do rosto, então aí talvez apresente um desalinhamento, ou seja, um desalinhamento facial, vamos dizer assim, fica mais fácil, um dos lados do rosto, a pessoa não consegue sorrir. Na sequência, no A, pede para abraçar, a vítima aí tem uma perca de motricidade e um dos membros não consegue abraçar, um dos membros não tem força, está completamente caído. Na sequência, o M pede para a pessoa cantar uma música ou então que ela fale uma frase e ela não consegue falar uma frase inteira, não consegue falar palavras, as palavras ficam desconexas. Então, estando presente essas situações, o U do SAMU é urgência, é chamar o SAMU rapidamente, ligar o 192 ou então fazer o transporte dessa vítima o mais rápido possível para o pronto-socorro. Falei então como identificar. Falei das outras coisas que podem estar relacionadas, mas que não necessariamente estão relacionadas exatamente ao AVC. O SAMU sim está relacionado ao AVC, sim, galera. Beleza? Falei também dos tipos de AVC. O AVC isquêmico é aquele AVC em que há uma obstrução em um vaso sanguíneo do cérebro. Também falei sobre o AVC hemorrágico, é quando há o rompimento, então, desse vaso sanguíneo. Os dois causam a interrupção da circulação sanguínea e causa a perca, ou seja, as células não recebem oxigênio. Uma vez que elas não recebem, elas começam a sofrer e morrer. E aí essa parte do cérebro que não está sendo irrigada vai ser afetada e aí a vítima vai desenvolver um AVC. Beleza? Então falei sobre tudo isso, galera. Falei também das causas: obesidade, abuso de droga, abuso de bebida, pressão arterial, sedentarismo. Tudo isso está relacionado que pode sim levar a um AVC. Falei também que 80%, mais de 80% dos casos de AVC são isquêmico e menos de 20% dos casos de AVC são hemorrágicos. Falei também que os hemorrágicos 99% deles deixam sequelas irreversíveis ou que levam anos aí para ser reversíveis. Falei também que o isquêmico 99% deles não deixa sequela. Falei sobre o ataque isquêmico transitório, que é quando os sintomas do AVC duram menos de 24 horas. Tá? Os tratamentos, então: AVC hemorrágico, cirurgia, único jeito de resolver. O isquêmico com medicação, apenas com medicação já resolve. Beleza, galera? Eu acho que da minha parte é isso, tá? Falei para vocês. Deve ter entrado mais alguma pergunta. Eu vou passar a palavra de volta para o Gustavo. Ele vai fazer as considerações dele lá. Se tiver alguma pergunta, ele vai me responder. Na sequência, a gente fecha. Beleza? Gustavo, manda a brasa aí. Uma pergunta da Regiane. Ela falou assim: uma pergunta bem doida. O homem que usa Viagra pode causar um AVC? O Viagra ou não? Pode causar sim. Galera, o Viagra ele causa uma pressão também, causa o aceleramento do coração, automaticamente uma pressão maior, sim, nas veias, artérias, vasos, arteriolas, enfim, tudo isso. E sim,
pode causar um AVC, pode causar o rompimento, então, de um dos vasos, bem como pode causar um IAM, também causar o rompimento de uma das coronárias, aí uma das veias do coração. Então, sim, pode causar sim. O Viagra é tenso aí, é um dos causadores. Bacana. O Eric Abelaneda, como é enviado o certificado? Então assim, Eric, o certificado ele é enviado através do seu WhatsApp. Se você entrar ali no primeiro link da descrição deste vídeo ou aqui no chat que está fixado, você vai abrir uma outra página, você vai ver como o certificado é e você vai colocar alguns dados, como seu nome e seu telefone. Amanhã o nosso time administrativo irá entrar em contato com você através do seu WhatsApp ou vai ligar para você. E eles vão enviar esse certificado em PDF, ok? A Marilise Rossato, minha primeira aula hoje. Espero que seja de muitas, viu, Marilise? Que aqui o conteúdo é excelente. Inclusive a Isabela Martins falou, muito boas as suas explicações, Jones. Nota 1000. Obrigado. A Simone, eu curso bacharelado em enfermagem e está sendo muito enriquecedor estar aqui. Mayra, ótima aula, Jones. Você é show. Obrigado. Valdemir, muito boa aula, muito produtiva. Regiane Alves, eu não consegui entrar na aula passada com a senha que era traumas, não entrou. Chama a gente ali no Instagram depois, que aí a gente conversa sobre isso, ok? Juliane, sou aluno do curso, já imprimi toda a minha apostila, ficou top. Isso aí, cara, isso aí, muito legal, show de bola. Vamos lá então, Johnny, você tem algumas considerações, aí depois eu finalizo aqui. Galera, como eu sempre digo, né? Eu já vou falar sobre isso de novo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que eu consegui deixar claro aí, principalmente como identificar um AVC, tá? Eu vou repetir aqui rapidinho. Como identificar um AVC, galera. Então, lembrem do SAMU. Lembrem SAMU. SAMU 92, né? Lembrem do SAMU. Peça pra pessoa sorrir. Cuidem o alinhamento, então, facial, se há uma simetria facial ou está assimétrico, a boca está puxada para um lado. O ar, peça para a pessoa abraçar. Se ela tiver perca de movimento no membro, tá? Alerta, já fica ligado. E peça para ela falar uma frase, uma música, enfim. E aí, se não conseguir sair palavras desconexas, confusas, enfim. Se esses sintomas estiverem presentes, o U, então, do nosso SAMU é urgência, tá? Chama o SAMU o mais rápido possível ou então desloque o mais rápido possível com essa vítima para o hospital. Sim, tudo isso está relacionado ao AVC. Aquelas outras coisas que eu falei está relacionado, mas não necessariamente só ao AVC. Pode estar relacionado a muitas outras coisas. Mas essas 3 situações que eu passei para vocês, sim, está relacionado, então, diretamente com o AVC. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por ter me aguentado até agora, ter ficado aqui com nós. Obrigado às meninas que estão aqui escondidinhas. Obrigado, Gustavo. Tainá, Gabriela, muito obrigado, galera. Muito obrigado por ter aguentado até agora aqui me ouvindo. Tenham uma ótima sexta-feira, então um ótimo final de quinta, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. E eu conto com vocês aqui para nossa live número 18, tá? Na próxima quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Um abraço, até. Gustavo, é contigo. Show de bola, Jones. Então, eu não esqueci da senha do material, eu já vou passar para vocês aqui, ok? E eu tenho alguns recados, né? O material exclusivo com senha, então será enviado nos grupos de aviso e Telegram. Se você ainda não está no Telegram, tem um link aqui na descrição, é só você entrar. Mais uma vez, se você não solicitou o certificado, Gabriele, mostra a minha tela aí, por favor. Se você não solicitou o certificado ainda, no primeiro link tem o certificado dessa aula. Esse certificado vai te ajudar muito, seja na tua faculdade, no teu curso técnico, ou quando você ir lá buscar o teu sonho, que é o SAMU, tá? Você pode utilizar isso como ponto de títulos, ok? Então esse maravilhoso certificado é o que você vai receber amanhã via PDF. E outra coisa muito importante sobre o certificado, você só pode solicitar até o meio-dia de amanhã. Depois disso, você não consegue. Ok? Nós liberamos lá no nosso Instagram esse último post aqui, ó, que você está vendo, acidente vascular cerebral. Eu quero ver todos vocês lá
comentando uma ambulância e falando o que você achou dessa live, ok? Depois que finalizar aqui, eu quero todo mundo lá. Pode tirar, Gabriele, por favor. Bacana, então a senha do nosso material não podia ser diferente. É AVC, tudo junto, tudo minúsculo, ok? Então a senha AVC e serão enviadas aí, o material será enviado nos grupos de aviso e no Telegram, ok? Se não gerou seu certificado ainda, clica aí no primeiro link e gera lá. Ok? Amanhã a nossa equipe administrativa enviará o certificado para você. Se não é inscrito no canal do Grupo Estuda Mais Brasil, inscreva-se que você receberá todos os conteúdos aqui sobre urgência e emergência, sobre como se tornar socorrista. E tem mais uma coisa aqui que eu estava quase fechando a live, mas a Isabela Martins se tornou membro assinante socorrista nível 2. Muito obrigado, Isabela. A partir de hoje, você recebe todos os certificados, você recebe o material sem senha, 100% gratuito, assim vamos dizer, né? Então, show de bola, Isabela. É muito bom ter você aqui, ok? Galera, então eu espero ter a senha, Regiane, é AVC, tudo minúsculo, tudo junto, ok? Eu espero ter conseguido substituir o Lucas à altura. Tudo bem que ele é mais baixo que eu, mas eu espero que tenha conseguido num nível superior, quem sabe, né? Semana que vem ele tá aqui novamente, né? Então, galera, muito obrigado. Desculpa o nervosismo, mas nós nos vemos na próxima quinta. Boa noite e fiquem com Deus.